Bem-vindos ao Jadv, ao primeiro podcast, o nosso Jadvcast. E hoje nós estamos aí nesse formato um pouco diferente, um pouco mais informal, um pouco mais moderno para nós aí que somos jovens. E para nós é uma alegria enorme, nós já temos o nosso primeiro convidado fazendo a abertura desse Jadvcast. Estamos com os guris novamente aqui, que também ombrearam a causa da rádio masculina da UJADV e hoje com o podcast da UJADV. Gostaria de começar pedindo para os guris se apresentar e aí depois o nosso convidado. Olá pessoal, eu sou o Hernani, estamos aqui para este ano, neste novo modelo, né? Nós agora estamos com esse podcast, queremos que vocês sejam muito abençoados e edificados. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Gabriel e estou muito feliz aqui em estar mais um ano com vocês, né? Ano passado, na rádio, né? Agora, no podcast da UJAD, estamos aqui para somar com vocês e teremos convidados especiais. Hoje o nosso primeiro convidado especial e eu tenho certeza que vai ser edificação e conversas muito legais aí para nossa vida e para vocês também. Pastor. E eu sou o pastor Davi Matos, é prazer, uma alegria estar com vocês aqui hoje, participando desse primeiro podcast da UJADV. Feliz com a oportunidade e agradeço o convite aí de vocês, viu? Pois é, ano passado quem esteve ligado ali, o pastor também estava conosco. Foi uma rádio um pouco diferente ali, a gente ficou mais voltado em um tema específico, ficou até um pouco quanto preso ali de fato, mas hoje é pra gente tentar entender um pouco mais, fazer uma entrevista com o pastor, algo mais informal, conhecer um pouco da vida do pastor, como foi antes na sua adolescência, o tempo que ele esteve fora no campo missionário. Acho que vai ser bacana para todos os jovens que nos acompanham, que por muitas vezes acredito, pastor, que a gente tem uma ideia somente do Senhor no altar pregando, de terno e gravata, e para os jovens que estão acompanhando, acho que é interessante, né? Saber como foi, de repente, a juventude do nosso pastor. Geralmente o pessoal acredita que eu nasci já de gravata, né? Pregando. Mas então, a gente separou algumas perguntas. Antes de entrar, pessoal, eu queria só que o Gabriel passasse para nós ali as nossas redes sociais, exatamente. Então, pessoal, para você que ainda não nos segue, nos siga lá no Instagram e no Facebook, @UJADV. Siga também a nossa igreja, AD Viamão, @AD Viamão, tanto no Instagram quanto no Facebook. Também nos siga no Spotify, agora nós vamos ter todos os nossos programas gravados no Spotify, UJADV. Também o nosso canal no YouTube para você assistir todos os programas, UJADV Oficial. Então, entre lá, siga a gente, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Isso aí. E para começar, de fato, aqui as perguntas, pastor, a gente selecionou algumas e a primeira delas que a gente já pode iniciar é o seguinte: na sua adolescência e juventude, houve algum momento ou experiência que marcou sua caminhada com Deus antes do ministério? É claro, não é? É claro que sim. Como a gente estava falando e brincando, as pessoas às vezes não têm a percepção de que há toda uma vida por trás daquilo que vê hoje, né? E claro que sim, eu tive também uma adolescência, uma juventude na igreja. Então eu tenho o privilégio de ter crescido, como eu costumo dizer, crescido na igreja, né? Tenho esse privilégio de ter tido infância, adolescência e juventude na igreja. E tive, obviamente, diversas experiências pessoais com Deus e com a própria igreja que foram marcantes, sim, no tempo da minha adolescência, na minha juventude. E eu até posso, porque você perguntou específico, né? Então, uma questão específica, eu recebi um chamado muito cedo. Eu recebi um chamado que eu comecei a perceber uma chamada de Deus sobre a minha vida ali pelos entre 14 e 16 anos. Então, eu posso dizer para você que o chamado foi muito cedo na minha vida e isso marcou muito a minha vida e me despertou muito para começar a buscar as coisas de Deus. E desde cedo eu comecei a me interessar muito cedo. Eu comecei a me interessar muito cedo pelas coisas de Deus. Eu ganhei a minha primeira Bíblia com 12 anos de idade. E com 14 anos eu tinha lido toda ela uma vez. E com 16 anos eu tinha lido toda a Bíblia 4 vezes. Então eu comecei sempre a me interessar muito cedo. Mas por causa desse chamado que eu percebi muito cedo, isso realmente marcou a minha vida. Esse chamado específico, né, pastor? A gente vê hoje
nessa nova geração, eu pelo menos tenho percebido muitos adolescentes aqui, principalmente no nosso campo, que já estão tendo esse chamado. Há alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, a gente falava, não estamos vendo os pregadores mais jovens, adolescentes, mas de um tempo pra cá nós estamos vendo que Deus está levantando um celeiro, assim, né, de novos pregadores, né, novos que são interessados na palavra do Senhor. E, assim, de início, o Senhor já teria um conselho para esses adolescentes aí de 14, 16 anos, que já estão inseridos, assim, nesse ministério, né, da palavra. Querem buscar. Querem buscar. Eu tenho essa mesma percepção, que é uma nova geração que se levanta, né, no nosso meio, e uma geração realmente muito voltada para as coisas de Deus, com muita vontade, com muita sede das coisas de Deus, e eu creio realmente nisso. Eu falei ontem no culto de obreiros que Deus está já levantando uma nova geração de líderes. Essa geração com certeza tem um chamado específico na vida deles. E o que eu posso dizer para esse pessoal que está iniciando, né, que está sentindo o chamado, conselhos sobre isto em primeiro lugar, paciência. A gente tem a ideia, quando é jovem, quando é adolescente, que as coisas vão acontecer rápido, e as coisas não são rápidas. Quando você sente o chamado, há todo um processo, há um processo que vai te levar em direção à realização do chamado. O comentarista Edgar Bethany, ele comenta que Eliseu teria seguido Elias 8 anos. Do momento em que ele sentiu o manto passar sobre ele, até o momento em que ele recebe o manto de Elias, teriam se passado 8 anos. E se ele está certo ou não, bem, esse é o comentário de Edgar Bethany, mas o fato é que isso é uma realidade da vida e as coisas não são de um dia para o outro. Então o chamado, ele é apenas o primeiro passo de todo um processo que vai se iniciar. Então, o primeiro conselho é paciência. Não pense que porque você tem o ardor agora, o chamado agora, que as coisas vão acontecer no outro dia. Segundo lugar, eu sempre gosto de dizer estude. Gosto de dar esse conselho, estude. Aproveite para estudar, para ler, para aprender, porque até com o passar da vida você vai ficando cada vez mais ocupado e o tempo diminui. Então aproveite desde cedo para estudar, para ler, estudo secular e o estudo teológico, estudo da palavra. Então, moçada que está aí ouvindo, aí que tem um chamado de Deus, tem que estudar. Esse é o preparo, né, pastor? É as bases, né, que nós temos que... Há uma necessidade de uma base espiritual, de uma espiritualidade, de ter uma vida de consagração a Deus em oração, em jejum, mas também, ao mesmo tempo, há uma necessidade de estudo, de buscar... Para a igreja ser inserida em outros âmbitos da nossa vida, né? Como crente, como o senhor já falou aqui várias vezes, no legislativo, no executivo, advogados, médicos, e até por isso o estudo, para a igreja também ser atuante nesses meios, né? Em todos os segmentos da sociedade. Há espaço e não há por que se limitar, não há por que um cristão não ocupar qualquer espaço na sociedade. E o caminho começa com o estudo, começa com a dedicação. Então, há um lado da busca da espiritualidade através do próprio estudo da palavra, da oração, da preparação espiritual, das diferentes oportunidades que se tem para ministrar na igreja local, mas há também uma vida para se seguir e da qual todos têm que seguir o seu andamento da vida, né? E hoje a sociedade ela proporciona oportunidades, portas de estudo que há pouco tempo não existia. Então, não se pode negar esse tempo que a gente vive, tem que se viver nesse contexto, então a moçada tem que batalhar, tem que estudar, tem que ir à frente. E puxando nesse gancho, pastor, até agora eu vou dizer para vocês que é uma pergunta que não estava aqui no nosso formulário, mas é algo que eu às vezes fico em dúvida. Hoje o ministério, pastor, e essa parte assim, acaba sendo também uma carreira profissional ou não? Como que se separa uma coisa da outra, sabe? Porque a gente vê que muitas vezes acaba que a pessoa começa a se envolver com a igreja e aí depois de um tempo ela já está em uma carreira que de fato tá trilhando só esse espaço agora, né? Eu vou dar um exemplo muito claro para o senhor que eu tinha em mente, era o pastor Lisandro. Porque eu via que ele estava
agora como 100% nisso. Como quem sabe o senhor está 100% nisso. E acaba que a gente hoje ainda vive um momento em que tu divide o momento do trabalho e o momento para a igreja, né? Sim, eu acredito, e é apenas o que eu penso, né? Eu penso que há pessoas que têm um chamado específico só para isto. Uma das questões que são muito importantes de ser observadas é que a igreja, não é? E portanto esse contexto que nós participamos, ela é levada adiante pelo voluntariado. Essa é a verdade. Há, claro, pessoas profissionais que trabalham, sim, em todas as áreas, né? Tem pessoas que limpam, tem pessoas que tocam, tem pessoas que administram, tem pessoas que constroem e que acabam trabalhando não só aqui no nosso meio, mas tantas outras denominações e igrejas, acabam se profissionalizando nessa área, trabalhando dentro da igreja. Mas a grande realidade que nós vemos é o voluntariado que empurra, que faz. E até uma questão meia lógica, né, econômica, não teria como se fazer tanto assim se tivesse que pagar para cada ministério. Então, muito é do voluntariado. Agora, por outro lado, ia falando de carreira ministerial, e você estava falando de um pastor, né, do falecido pastor, de saudosa memória, né, um amigo da casa, que se nasceu espiritualmente e ministerialmente aqui, e infelizmente veio a falecer. Mas tomando como esse tipo de exemplo das pessoas que, como eu, acabam tocando a sua vida apenas em dedicação à obra, eu realmente acredito em chamado. Eu acredito em chamado, porque se não houver um chamado, as pessoas vão abandonar. As pessoas, basicamente, elas veem o lado exterior do trabalho ministerial, mas elas não veem as dificuldades que há num trabalho ministerial. E sempre o que aparece são os exemplos grandes. A grande igreja, o grande pastor, o grande pregador. Mas atrás da grande igreja há centenas, milhares de pequenos trabalhos. Atrás do grande pregador há milhares de pequenos pregadores. Então, poucos privilegiados que alcançam estar numa grande igreja, poucos privilegiados que vão alcançar ser um grande pregador, e o trabalho dos outros não tem essa visibilidade. Não estou nem dizendo que o grande pastor, o grande pregador não seja de muito trabalho, porque se eu aprendi uma coisa na vida é o extremo nível de dedicação que tem que se ter. Quem conseguiu aí acompanhar a minha rotina, quem conseguiu acompanhar um pouquinho da minha rotina fica extenuado, porque é uma rotina sufocante, sem parar, de 7 dias por semana, inúmeras vezes, manhã, tarde e noite. Mas se a pessoa não tiver realmente um chamado, não vai aguentar as provas, não vai aguentar o peso espiritual, não vai aguentar a rotina. E por outro lado, em muitos casos, talvez com certeza na maioria dos casos, não vai aguentar até as privações que uma carreira ministerial vai exigir. Então eu acredito realmente em chamado específico para uma dedicação exclusiva. Tem que ter, na minha opinião, um chamado específico, mas isso não apaga o chamado para ser um obreiro de tempo não integral, mas um obreiro dedicado de tempo parcial. E é por isso que eu digo para as pessoas têm que estudar, têm que se preparar, porque a vida anda, não é só a igreja, né? A pessoa precisa viver em todos os aspectos da sua vida para ver uma vida plena. E até mesmo aqueles que são de forma integral, como o senhor, né, se dedicam ao estudo. Então não tem que parar, né, pastor? É exatamente o que o senhor está falando. Tem aqueles que estão dentro 100%, estão estudando, estão fazendo uma faculdade porque precisa dessa formação. Aqui na nossa igreja a gente está sempre estimulando, né? Até os obreiros integrados a estudarem. E os graduados a fazerem pós-graduação e assim por diante. Evolui. A importância o que o senhor falou, uma coisa que me chamou a atenção, né? Na parte espiritual. Que muitas pessoas, e acho que a maioria que é de fora, que não entende o âmbito espiritual, eu acho que eles acabam olhando para as grandes igrejas ou os pastores. Vamos usar a figura do pastor presidente, né? Pastores presidentes, e olham só aquela questão, acho, talvez do glamour. Ele é um pastor presidente. Só que eles não entendem que a igreja ela não é uma empresa.
não é um negócio. Claro, tem a sua parte administrativa, mas tem o âmbito espiritual. E aí é que eu acho que cai o ponto que muitos largariam. Porque se você olhar só como um negócio, gerir um negócio, nós temos um administrador de empresas, né? Que então, gerir um negócio, o mundo gere. Mas agora nós estamos falando de algo que é espiritual. E o peso espiritual de uma responsabilidade ministerial, eu acho que é isso que acaba fazendo a pessoa largar, porque eu acho que é uma luta, o pastor deve falar muito melhor sobre isso, é uma luta constante, né, pastor? Espiritualmente falando, né? Não só administrativa, né? São dois mundos que a gente tem que trabalhar. Né? O mundo espiritual, e aí isso vai envolver desde a preparação de um sermão, que você precisa de tempo para isso, que muita gente não percebe, mas você precisa de tempo para isso. Uma vez eu terminei um sermão, uma mensagem aqui, e um jovem pregador perguntou para mim, não sei se não foi um de vocês, mas acho que não. Um jovem, agora quando ele falar. Um jovem perguntou para mim, pastor, quanto tempo o senhor demorou para preparar esse sermão? E na época eu disse para a pessoa, quase 40 anos. E aí ele, não, pastor, você não entendeu quanto tempo para esse sermão? Eu disse, quase 40 anos. Ele disse, como assim? Eu disse, porque eu comecei com 16. Não adianta você estudar 4 horas para chegar aqui. Isso daqui tem todo um peso de tempo, de experiência, de conhecimento. Não é só o tempo que ficou para isso daqui. Então, existe toda uma carga espiritual que ao longo da existência, ao longo do ministério, vai sendo construída e vai se edificando e vai se aguçando essa percepção espiritual. Então envolve o mundo espiritual, envolve oração, envolve consagração, envolve solitude, envolve jejum, envolve o estudo da palavra. E existe o lado administrativo, tem que pagar as contas, tem que pagar os obreiros, tem que administrar, tem que ter conhecimento das leis. Então é um trabalho paralelo. Mas voltando de novo, a maioria das pessoas só vão olhar para o grande pastor, para as grandes igrejas e as pequenas igrejas. Uhum. E as pequenas igrejas. Seria maravilhoso se me pagassem só para pregar, mas ainda não consegui. Então, no nosso sistema, no nosso modelo, o pastor também é o pastor presidente, no caso, né? Ele também é o administrador de toda a igreja, de todo o sistema administrativo. Então é bastante trabalho, sim. Bota trabalho aí. A gente pode passar para a segunda, então, né? A segunda pergunta é assim, pastor. Você se lembra de um episódio específico em que percebeu claramente o chamado de Deus para o ministério e a missão, como foi? Eu tive vários episódios específicos. E eu acho que até é importante deixar isso como uma experiência pessoal que serve para a moçada aí. Nunca se baseia em uma única experiência. Deus chama, Deus confirma, Deus se revela. Então eu tive várias experiências pessoais. Eu recebi mensagens proféticas. Nós estamos dentro do conceito do pentecostalismo e acreditamos em profecias. E eu recebi mensagens proféticas, algumas impressionantes. Eu recebi uma mensagem profética quando eu tinha aí uns 16 anos de idade, numa pequena congregação, se não me engano, na Lomba Grande, em Novo Hamburgo, através de uma irmã. E ela falou coisas muito específicas sobre a minha vida. E anos depois, uns 4 anos depois, eu vim de Novo Hamburgo, nós viemos a Viamão, lá na Panorama. E vinha um grupo de jovens cantar, e eu estava cuidando da igreja, eu vim junto. Fizemos uma excursão e viemos juntos. E eu recebi uma palavra profética naquele culto, uns 4 anos depois. Talvez mais até. Mas enfim, eu já estou muito velho, então eu perco, já não lembro. Mas alguns anos depois, então, eu vim ali e eu ouvi a repetição da mesma palavra profética, usando as mesmas palavras que eu tinha ouvido anos antes. Uma coisa absurda, impressionante, como se a pessoa estivesse lá ouvindo, gravando. E se fosse no nosso tempo, a gente dizia, puxa, alguém botou na mídia lá, a pessoa viu, mas imagine, naquele tempo nem gravador a gente tinha.
Era uma coisa absurda o que eu ouvi. Do ponto de vista humano, né? Inexplicável da pessoa falar as mesmas coisas e usando o mesmo jogo de palavras até. Eu não estou querendo ser específico aqui contar exatamente, porque é uma coisa muito pessoal, minha, e que talvez no futuro a gente escreva, né? Sim. Mas essa foi uma experiência assim de muita confirmação. Então não é apenas uma experiência. Eu tive experiências pessoais comigo mesmo, estudando, lendo. Eu sempre li muito, então lendo, e alguns momentos de leitura em que eu lia biografias de missionários, dos homens de Deus, eu comecei a perceber que Deus estava falando comigo, inclusive que iria me levar. Através daquelas leituras eu comecei a ter essa percepção. E isso só foi acontecer, como eu disse, muito tempo depois, mas eu tive essa percepção por parte do Senhor, lendo daquilo que Deus estava me chamando para a minha vida. Deus se revelou a mim em sonhos, coisas impressionantes que Deus me mostrou com muita antecedência. Então eu tive diversas experiências, e eu acho que isso é importante, porque se a pessoa tiver uma experiência e deixar que essa experiência única seja determinante, ela pode estar seguindo um engano. Há profetas falsos, há percepções nossas, humanas, falsas. Enganoso é o coração do homem, diz a palavra de Deus, né? Quem o conhecerá. Então, há percepções que podem ser erradas. Eu posso estar achando que tenho um chamado, que tenho um direcionamento do qual não tenho. Então, eu acho que é muito importante você estar com a tua chamada consolidada, não em uma experiência, mas em várias experiências, e Deus vai continuar se revelando. Deus, ele se revela de forma contínua e progressiva. Deus nunca vai te dizer tudo de uma vez só. Ele vai sempre se revelar de forma progressiva, e é contínuo. Deus vai estar sempre te trazendo algo novo, e você vai aos poucos percebendo qual é a revelação de Deus para a tua vida. E eu costumo dizer que Deus faz isso de forma contínua e progressiva, porque senão a gente ia estragar tudo. Então, como ele sabe que nós iríamos estragar tudo, ele vai revelando aquilo que eu posso absorver. Então ela é contínua e progressiva. E isso tem sido a história da minha vida. Eu tenho aprendido dia a dia com o Senhor. Amém. Faz para nós, Hernani, a terceira pergunta. Tem a pauta aí? Tenho aqui. A gente falando dessa questão do senhor, né? Campo missionário, sua chamada já missionária. Qual foi o desafio mais difícil que o senhor enfrentou ao sair do Brasil, né? O desafio transcultural, eu acredito que vai sempre ser um dos piores e mais difíceis desafios para um missionário. Então, o desafio transcultural sempre é realmente desafiador. Nós crescemos dentro da nossa cultura, e você pode ter uma experiência transcultural você mudando de estado. Você sair do sul para o norte é um outro país, é uma outra cultura. A alimentação muda, a linguagem muda, a percepção do mundo ao redor muda. Quando você vai para um outro país, mesmo que seja próximo, existe esse mesmo choque. Eu comecei no Oriente Médio, eu comecei em Israel. A cultura era completamente... Então o choque cultural foi uma coisa absurda para mim. Essa foi a minha maior dificuldade, e eu mudei de país em 6 anos 3 vezes. Então eu tive 3 choques culturais, 3 barreiras culturais a serem enfrentadas. E aí, dentro dessa questão cultural, você coloca não apenas a língua, que também é uma questão bastante difícil, mas a maneira de ver o mundo das pessoas. Nós somos criados numa cultura. Tem questões práticas, simples. Deixa eu contar uma questão prática simples, porque isso é muito extenso, mas eu acredito que às vezes na vida prática simples a gente consegue ter a percepção mais fácil. Então, uma questão simples. Eu fui comprar pão em Israel. Maná. Fui comprar pão e treinei o meu hebraico. Treinei meu inglês e meu hebraico. E eu cheguei no lugar que vendia pão, apontei para os pães e olhei e disse para o atendente, shesh.
Ele pegou 6 pãezinhos, colocou numa sacola e me entregou. E eu saí orgulhoso e fui até o caixa. E eu estendi a sacola de pães pro caixa e disse pra ele, 6. E ele pegou a minha sacola, botou o cigarro na boca, abriu a sacola e botou as mãos no pão e contou. Ele botou a mão em todos os meus pães. Fechou a sacola e me entregou de volta. Aquilo pra mim foi um choque. Mas na hora, mas que... Ele botou a mão nos meus pão. Com o passar do tempo, você entende mais da cultura local, microcultura, macrocultura, e eu entendi que naquele lugar, apalpar, pegar, mesmo o alimento, é natural. Não há problema nenhum, você coloca a mão no pão. E isso, a gente pode falar de higiene, mas não é a questão essa, a questão é a cultura. E ele fez algo natural para ele. E para mim foi um choque por causa da questão cultural. Então, esse é só um exemplo prático, simples. Mas isso você vai aí trazendo para tudo na vida, da forma de comer, a hora das coisas do mundo, do mundo viver, a hora das coisas se movimentarem, a cultura das pessoas, como elas interagem uma com a outra. Isso muda. É impressionante como muda a percepção das coisas do mundo e nessa questão cultural. Então, esse choque cultural é realmente muito desafiador, entre tantas outras questões. Com quantos anos, pastor, que o senhor foi para Israel? Se não me engano... Agora pegou no ponto pra... Agora... Se não me engano, eu fui para Israel com apenas 24 anos de idade. 24. Nossa, Muito cedo. muito cedo. Imagina. Eu tenho 25. Olha aí, Gabriel. Se não me engano, com 24 24. anos. Mas tem uma coisa que os mais velhos que estão nos assistindo, nos ouvindo, talvez vão concordar comigo. O pessoal que nasceu na década de 70 era um outro mundo. Sim. Era um outro mundo. Então o jovem crente, quando logo chegava na juventude, você vai casar e vai trabalhar e é isso. Uhum. Era um outro mundo. Nós vivíamos num outro contexto. Então, com 24 anos, eu estava casado, estava trabalhando, estava vivendo a vida, já estava cuidando de congregação, já cuidava dos jovens aqui da matriz. Era um outro contexto. E Deus trabalha dentro do contexto, né? Uhum. E naquele momento, eu fui para a missão com 24 anos de idade. Ficou quanto tempo, pastor? Eu fiquei 6 anos na missão. Não 6 em Israel? Não, eu fiquei 2 anos em Israel, 3 anos na África do Sul e concluí a minha faculdade missionária, na prática, com 1 ano no Paraguai. Eu vou fazer uma pergunta, mas só que é difícil também falar qual foi o país que o senhor mais gostou de fazer missões, porque acredito que a questão de fazer missões é independente do país, né? E cada lugar é diferente. Então, eu tive experiências muito diferentes em cada lugar. E cada lugar, então, tem aquilo que mais atraiu. Cada lugar tem as maiores dificuldades, cada lugar tem as maiores atratividades daquilo que se fez, do contexto que você estava na época. Em Israel, eu trabalhei no Instituto Bíblico, no AME Jerusalém Center. Já na África do Sul, fui trabalhar numa igreja de expressão portuguesa, com angolanos, moçambicanos, portugueses e brasileiros. E aí Deus começou a salvar outros, daqui a pouco nós tínhamos chineses, daqui a pouco nós tínhamos pessoas de outro lugar. Um culto que era só em português começou a ter tradução para o inglês. Então é diferente. Já no Paraguai era uma igreja paraguaia, completamente paraguaia, não era imigrantes, era espanhol direto. Então cada lugar é diferente, é realmente diferente. E cada lugar tem as suas dificuldades e as suas bênçãos. Por exemplo, já me perguntaram essa pergunta que você fez várias vezes sobre cada país. E, por exemplo, eu sempre digo, a melhor coisa que tem no Paraguai são os paraguaios. É um povo maravilhoso, pessoas queridas, amáveis. Então, cada lugar é diferente. Sim. Cada lugar é diferente. Mas foram 6 anos de excelente experiência. E cada lugar eu fui para ficar o resto da vida. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui com vocês hoje. Nunca passou pela minha cabeça. Nunca. Eu fui para ficar em Israel. Eu nunca imaginei que não permaneceria lá. E de repente, quando as coisas estavam muito difíceis para mim lá, abriu a porta da África. E eu fui para a África. E eu fui para ficar na África. Eu fiz toda a documentação, eu consegui residência. Eu tenho um filho, meu filho mais velho,
O Samuel nasceu na África do Sul. E quando ele nasceu, quando eu consegui a documentação de residência, eu já saí olhando para as casas na volta, assim, vou comprar uma casa. Deus com certeza quer que eu fique por aqui. Eu vou fazer aqui meu lugar, vou comprar uma casa. E depois acabei indo para o Paraguai. Chegando no Paraguai, fiz documento para 10 anos. Eu não fui para o Paraguai para voltar para o Brasil, eu fui para o Paraguai para ficar. Minha documentação que eu fiz foi para 10 anos. Eu disse, não, eu sou missionário. Vou ficar aqui, agora é o lugar. E terminei acabando só apenas um ano no Paraguai. Um ano que valeu por muito, que a gente trabalhou pra caramba. E eu sei que tem mais perguntas, mas eu preciso fazer só por quesito de curiosidade. Eu lembro que teve uma campa dentro, acho que do ano retrasado ao passado, que eu vim com uma barraca que eu tinha, não tenho mais, porque eu e minha esposa, a gente não tá acampando tanto assim, mas era uma barraca gigantesca que eu tinha. E o que me chamou a atenção é que o pastor Davi, ele tava dando aula no Alfa, na quarta-feira, e a gente estava organizando aqui o Moriá, e o pastor Davi olhou a minha barraca e o senhor falou assim, nossa, que barraca grande, é maior do que a que eu morava na África, ou que eu passei um tempo na África com a pastora Miriam. Então eu queria que o senhor falasse só um pouquinho sobre essa experiência da barraca aí. Nós morávamos em Johannesburg, na África do Sul, mas nós fazíamos também trabalhos missionários em Moçambique. E nesses trabalhos missionários em Moçambique, nós acampávamos. Nós literalmente acampávamos no meio das aldeias. Então nós íamos com todo um equipamento de acampamento, com barraca. Nossa. E aí nós íamos e acampávamos na aldeia. Eu acampei em Arushonga, acampei no Chimoio, acampei na Gorongosa. Hoje eu não sei como é que tá lá, imagina, já faz algum tempinho, né? Mas na época tinha aldeias na Gorongosa, pequenas cidades, pequenos vilarejos, e hoje é um Parque Nacional da Gorongosa, inclusive, hoje tem leões de volta no Parque Nacional da Gorongosa. Na época não tinha mais leões. Os leões tinham sido... Eu não acamparia se tiver. Os leões acho que tinham sido comidos. Uma barraca ainda. Mas eles conseguiram, o governo de Moçambique conseguiu trazer de volta a vida selvagem para Gorongosa, e hoje eu sei que tem até leões de volta na Gorongosa. Tu vê que isso é parte da cultura deles, né, pastor? Sim, a cultura, exato. Enfim, mas eu acampei lá alguns dias na Gorongosa, e por isso que eu entendo de tamanho de barraca. Barraca de acampar. Exatamente. A gente podia passar para a próxima, e a próxima já foi respondida, bem dizer, seria a quinta. Tu lê para nós, Hernani? Nós estamos agora na... Quinta, isso. Quinta pergunta. Então vamos lá. Ao retornar do campo missionário, qual mudança mais profunda o senhor percebeu em você mesmo, né? Seja na fé, na visão de ministério ou na vida pessoal? Tudo mudou. Tudo mudou. Para começar, a gente está em constante mudança. Não é? Isso é filosofia e a Bíblia também, né? A gente está em constante mudança. Ninguém permanece o mesmo, né? Aliás, a gente não deve permanecer o mesmo, né? A gente deve crescer a imagem de Cristo, né? Então, a obra do Espírito Santo é nos levar a um crescimento. E mesmo, como eu disse para vocês, isso é filosofia também, né? Ninguém toma banho 2 vezes no mesmo rio, que você não é mais o mesmo, nem o rio é mais o mesmo. Então, tudo está em constante mudança. Mas, imagina, eu sair daqui com... tomando aí que foi 24, mas seja 23, 25, 24. 24 anos, eu voltei com 30, são 6 anos. 6 anos não é 6 dias. Eu permaneci 6 anos no exterior. Eu morei em 3 continentes. Eu morei em Israel, na África do Sul e no Paraguai. Eu morei em 3 continentes. Eu fui inserido em 3 culturas completamente diferentes. Uma cultura do Oriente Médio, uma cultura sul-africana e uma cultura sul-americana aqui, Guarani, La Tierra Guarani. Na verdadeira terra Guarani com os paraguaios. Eu fui submerso em 3 línguas. Inglês, com fluência, tá ok? Inglês e espanhol, com fluência. Fora isso, Israel fala hebraico e árabe. Árabe eu não consegui aprender nada. Hebraico eu aprendi um pouco. É difícil. Na África do Sul se fala, pelo menos na época, acho que não mudou, tinha 11 línguas oficiais. Nossa, muito, né? Fora as não oficiais.
porque português não é oficial. Nossa igreja, a expressão portuguesa é cheia. Próximo de nós tinha uma igreja de expressão francesa. Então, fora as não oficiais. Aqui no Brasil a gente não está acostumado com a questão linguística, é uma língua só, mas fora é muito comum. Então lá eles têm, e as oficiais eram 11, não vou lembrar todas as 11, mas mais falada Zulo, inglês e africans. Então só isso daí já produz efeito na tua mente, né? E no Paraguai também era 2 línguas, espanhol e guarani. Então, só nessa questão você vê como isso vai afetar. Como é que vai voltar a mesma pessoa? Como é que você vai voltar a mesma pessoa estar imerso nessas culturas todas? Depois Deus me proporcionou experiências nesses lugares. Eu pude trabalhar com distribuição de Bíblia e viajar junto com o Miss Center. Deus abriu portas. Eu estive na Ucrânia. Hoje está em guerra. Eu estive na Ucrânia 2 vezes. Eu estive na Bielorrússia, na Belarus, acho que é Belarus que é o nome hoje. Eu estive lá. Eu estive na Armênia. Na África, para chegar em Moçambique, nós cruzávamos o Zimbábue. Então, eu tive várias experiências. E essas experiências todas me trouxeram novas visões eclesiásticas, novas visões espirituais com Deus, novas convicções. Então, mudou completamente a minha vida. A missão mudou completamente a minha vida. Se você conversar aí com o pessoal que nós interagíamos aqui nesse tempo, vocês ainda tudo eram criança, né? Mas naquele tempo, você conversar com os pastores, ou com o pastor André, pastor Nelson, eles costumam dizer que eu fui um para a missão e voltei outro. E não tem como ser diferente. Foram 6 anos nessa vida missionária, né? E em algum lugar tá lá a chama ainda, viu? Às vezes, enquanto eu vejo um avião passar, ainda me dá um tremor. Dá vontade de voltar para as missões, de voltar àquele trabalho tão maravilhoso, né? Das missões que Deus me permitiu vivenciar durante 6 anos. Por isso a nossa igreja também é muito forte na questão de ajuda e com missões, né? Porque é a chama no coração do nosso pastor também, a gente vê isso aqui, né? E é uma benção. Nossa, eu nunca fui, mas só de estar aqui e ver os relatos, a gente já fica maravilhado. Só de ouvir, né? A gente sente algo tremendo dentro de nós, é incrível. O senhor sabe, pastor, que... Peço que me corrija se eu estiver errado, mas acredito que às vezes a nossa geração hoje, ela fantasia talvez muito a missão e embeleza como se fosse algo maravilhoso, assim, né? Como se fosse algo fácil. Todo jovem hoje em dia quer ser um missionário, mas não sabe, acho que, das dificuldades que se exige um campo missionário, né? Tanto espiritual, com certeza, quanto também perseguição física, né? Externa, que às vezes age até internamente na igreja que vai cuidar, né? Então acredito que eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sabe? Das dificuldades que de repente... É da mesma forma daquilo que a gente estava falando da cultura. Não, da visão de fora. A pessoa que vê o pastor ou o pregador de fora e romantiza aquilo, isso, ou glamoriza, né? Coloca num pedestal. Da mesma maneira é a questão das missões. Mas não é só agora, não. Sempre assim. Sempre foi assim. No meu tempo, pelo menos, era assim também. Era a mesma coisa. Sempre houve essa romantização, essa glamorização, sem realmente fazer aquilo que Jesus disse, que é para calcular o preço, né? Ver se você tem como pagar isso. Porque realmente é um desafio as missões. Só o choque cultural, o afastamento da tua cultura, da tua família, das pessoas que te cercam, é muito forte o efeito isso no psicológico da pessoa. E isso é a realidade. Missão não é brincadeira. Trabalho missionário não é brincadeira. A entrega não é brincadeira. Tem que se ter um desprendimento, uma disposição muito grande. Especialmente para quem vai fazer trabalhos sérios, né? Mas para quem vai realmente se dedicar, é bastante desafiador. Não tem esse glamour tudo, não. O glamour está só aqui na propaganda. Sabe? Está só aqui na propaganda. No livro que eu escrevi de Missiologia pro Alfa, eu falo um pouco disso. Eu falo que o missionário tem aquele momento da despedida, a igreja tudo feliz e fazendo um momento de saída, é tudo com muita alegria, tudo muito bonito. Quando ele saiu, meu amigo, chegou no campo missionário, tudo aquilo ali acabou. Lá é trabalho, é um novo contexto, é um novo desafio.
Enfim. Sim. Melhor parar de falar, porque senão nós vamos falar só de missão. E seja lá onde for, né, pastor? Independente se é no Oriente Médio, na Europa, muita gente tem esse negócio com a Europa, né? Porque foi pra Europa, mas a Europa hoje ela tá passando por um movimento que está sendo evangelizado novamente, né? Exatamente. Hoje é um grande campo missionário, a Europa, esquecido, desafiador pela questão do custo. A Missões Horizonte está tentando levantar missionários autossustentáveis que consigam fazer um trabalho e se sustentar, porque é impossível quase para uma igreja hoje manter as missões na Europa. Nós mantemos aqui em Portugal, isso é desafiador, é muito difícil. E estamos vendo os frutos, né, acontecendo lá, inclusive portugueses sendo salvos, o Senhor alcançando o Evangelho. Mas isso é muito difícil, muito desafiador. É porque a Europa entrou muito nessa questão do ateísmo também, né, pastor? Eles estão se entregando a tantas coisas lá que acaba sendo um solo um pouco mais duro, né? Entrou sem dúvida nenhuma em trevas espirituais e às vezes eu vejo pessoas falando, não é todo lugar, porque eu tive em tal lugar, lá está uma bênção. Claro que não é em todo lugar, né? Mas no contexto geral está assim em grandes dificuldades. Lugares que foram berços do Evangelho, berços de missões até, hoje estão passando por muitas dificuldades. Eles estão querendo o avivamento de volta, né? E agora eles estão precisando. E existe hoje uma islamização da Europa também, né? O islamismo cresce muito forte na Europa. Perfeito. Pastor, e pegando, né, o gancho agora, falando, né, da sua vida e tal, o senhor teve algum momento da sua vida que, todo mundo, como o senhor disse, todo mundo olha o pastor e acha que o pastor nasceu com terno, gravata, pastoreia na igreja, mas teve algum momento da sua vida que o senhor teve que dividir o tempo entre trabalho e igreja, né, trabalho secular no caso, igreja, e o que isso mudou, né, na sua vida ali, e depois hoje qual a diferença que tem, o impacto que tem na sua vida? É claro que sim. É claro que sim. Eu fiz de tudo já. Senão vocês não têm ideia. Bom, vão ter agora, né? Agora a gente vai saber, viu? Porque eu sei mais ou menos de um testemunho que o senhor já vendeu pão. Uma coisa assim. Esse aí eu também já contou. Eu já escutei. Já fiz pão para sobreviver. Eu fui soldado da Força Aérea. Meu tio, eu acho, o Luciano. Eu contei o tio, exatamente. Luciano. Nós somos soldados juntos. Teu tio era o 100. É mesmo? E eu era o 046. Olha aí. Viu como tá boa a memória do pastor? Tempo de militar você nunca esquece. Não. Eu sei, pastor. Eu também não me esqueço. Você não esquece, né? E nós tocávamos, eu e seu tio tocávamos na banda da aeronáutica. É mesmo? Na banda da aeronáutica. Flauta. Tocava flauta, eu era flautista. Viu, pastor? Tá lindo. Esse tempo também do exército aí, eu peguei das Forças Aéreas, porque uma vez eu pedi um conselho pro pastor na saída da Pinheiro. Foi? Não sei se o senhor lembra. Claro que não. Viu? É muita gente. Sim, eu pedi um conselho e o pastor falou o tempo que ele serviu, e aí eu me lembrei disso agora. Mas enfim, parte pra... Pode falar um pouco mais pra você de como foi. Então, eu tava dizendo pra vocês, eu fiz de tudo. Eu fui soldado da Força Aérea, eu trabalhei em fábrica, trabalhei em chão de fábrica, fui funcionário de fábrica, fui revisor de solado em uma fábrica que fazia sola para sapatos, solado de poliuretano, fui revisor, trabalhei em lojas, fui balconista, trabalhei em loja de parafuso. Fui balconista de loja de parafuso, trabalhei em madeireira, trabalhei... que mais, gente? Eu já fiz tanta coisa. Já fui vendedor de eletrodoméstico. Olha aí. Pastor sabe de tudo, viu? Passou realmente. Fone na frente da loja, uma promoção. Não chegava a chamar na frente, mas lá dentro eu tava lá, fazendo os trabalhos. Cara, eu fiz... E pão, como vocês falaram, eu fiz pão pronto também. Pão também. Pra sobreviver. Bateu o desemprego. Não é jovem, casado, desempregado. Tem que fazer alguma coisa. Tive uma ideia, eu e meu cunhado, nós tivemos uma ideia de fazer pão. E eu fazia pão e ele vendia. E não é que deu certo o negócio? A gente estava vendendo bem, estava fazendo... Chegamos a investir, compramos um forno grande, palho. Nós fazíamos acho que 100 e tantos pães por dia. Nossa. Pastor. Bastante. E era bom. Se criar uma padaria. E era a ideia era essa, nós ia fazer uma padaria. Essa é a ideia. Mas Deus tem os seus planos, né? A padaria quebrou antes de nascer. E aí a vida segue, né? Vida que segue. Então, já fiz muita coisa assim na vida, até eu ter a primeira oportunidade de trabalhar em alguma coisa na igreja. E fui trabalhar
lá na igreja lá de Novo Hamburgo, trabalhando num computador lá na parte de secretaria da igreja, ganhando meio salário mínimo. E aí faz, tipo assim, você trabalha meio turno aqui e no outro meio turno te vira, e assim foi. É um progresso, vai andando as coisas, né? Vai andando. Em algum momento... É o tempo, né? É o tempo. Em algum momento, pastor, o senhor chegou a almejar estar onde está hoje ou não? Passou pela sua mente, não? Como eu disse, a revelação é progressiva. Até eu voltar das missões, eu nunca me via como um pastor aqui no Brasil. Nunca, jamais, nunca imaginei. E foi muito difícil para mim o retorno das missões, porque eu realmente tinha aquilo como talvez o ideal da minha vida. Eu sempre imaginava que é isso, eu sou missionário, eu vou ficar aqui pro resto da vida. Então eu não conseguia ver além daquilo. E talvez Deus nunca me revelou para eu não estragar, né? As coisas. Então eu nunca tive essa percepção além das missões. Então eu sempre permaneci com os olhos voltados para aquele trabalho. E eu nunca sequer imaginava que um dia eu ser pastor via mão, jamais. Então isso começa a ver essa percepção bem depois na minha vida. Nunca tive essa percepção. E começa a ter uma vontade de missões, e era missões e mais nada. Então mesmo quando eu comecei a trabalhar na igreja, eu já imaginava, puxa, um dia vai acontecer. Aí vem aqueles momentos de dúvida, né? Também, como todo mundo, deve ter feito alguma coisa muito errada para Deus, isso aqui acabou. Aí Deus vai se revelando novamente, vai falando contigo. Então, esse é um pouquinho do histórico. Se eu contar toda a história da minha vida aqui, a gente vai ser longo. Tá, e agora a gente tá na última pergunta. Pode fazer a última também. Estamos já no... Última pergunta? Pode fazer a última também, Gabriel. Para um jovem que sente o chamado missionário ou pastoral agora, qual atitude prática você acredita ser indispensável no início dessa caminhada? Que eu acho que a gente já meio que... Tudo, né? Do estudo. Paciência, não vai acontecer da noite pro dia, né? Deve se buscar em estudar, ter essa percepção de que a vida, ela não é, as coisas não são instantâneas, especialmente no tempo de hoje. O tempo de hoje as pessoas têm menos paciência, ainda querem que aconteça tudo da noite pro dia, e não é assim, mas não é mesmo, tudo é uma construção longa. E especialmente quem tem chamado ministerial, aprenda desde cedo que igreja é maratona, não é corrida de 100 metros. É um processo eu ouvi um sermão desse na segunda-feira, eu lembrei agora. É verdade. É uma maratona, você tem que ter fôlego, você tem que dosar, você vai viver, é um processo, igreja é processo. A única coisa que pode mudar isso tudo é um avivamento, mas o avivamento quem faz é Deus. Então não depende nem de nós. Exatamente. Ele pode orar e pedir, tem que esperar. Se ele quiser fazer, ele faz. Aí as coisas são rápidas, mas fora isso daí é todo um processo, né? Então é importante se dedicarem, estudarem, buscarem a vida. E o contexto hoje exige isso. No tempo que eu da minha juventude, não se tinha essa possibilidade. No tempo da minha juventude, ou você passava numa universidade pública, ou você ia para uma privada que era caro demais, que ninguém conseguia pagar. Hoje tem diversas aí com valores muito mais em contas. Né? Então, só entrava na universidade pública quem tinha dinheiro para não trabalhar. Porque a universidade pública não tinha facilidade das pessoas trabalharem. A grade de horários ela era variável. Então a gente brincava na época, talvez a minha percepção estava errada, viu? Se eu estou errado aí, gente, na época, me perdoe, era a minha percepção, que só ia para a pública quem tinha dinheiro, né, que conseguia entrar lá. E na privada quem tinha dinheiro também para pagar. Tinha que ter dinheiro nos dois. Tinha que ter dinheiro para os dois. Hoje é outro mundo, hoje o estudo está muito mais popular, e é claro que para muita gente ainda é um desafio e não é tão simples assim, mas é muito mais acessível as pessoas hoje do que antigamente. Então a pessoa tem que buscar. Eu só fui conseguir fazer uma faculdade bem depois. Naquela época tu ainda tinha que ir, né? Era presencial. Hoje em dia tem até hoje em dia a facilidade realmente. Para você ver como eu fui fazer a faculdade bem depois, eu ainda, junto com o falecido pastor Lisandro, nós dois fizemos juntos a administração semipresencial. Fomos os pioneiros. Nós íamos uma vez por semana.
Já era um pioneirismo, era uma coisa nova. Sim. Aí apareceu a oportunidade e nós dois conversando, e vamos lá, vamos tentar, e entramos e fomos fazer a administração junto. Que benção. E eu acredito que aqueles que estão nos assistindo, né, jovens, adolescentes que sentem essa chamada missionária aí, livros, pastor, que o senhor recomendaria, uma biografia que o senhor leu e lhe ajudou muito? Os grandes clássicos continuam ainda os grandes clássicos. Continuam sendo livros excelentes. Heróis da Fé. Você falou de biografia, né? Os Heróis da Fé é uma biografia fantástica de vários grandes homens de Deus. Foi um livro que eu li bem jovem. E já recomendei para os meus 2 filhos, 2 já leram também. Biografias ótimas. Depois você tem, para os jovens, eu sempre indico um dos grandes clássicos também do pentecostalismo, que é o livro do David Wilkerson. Ele escreveu um livro sobre quando ele encontrou com Nick Cruz, como é que foi a conversão de Nick Cruz. Depois Nick Cruz escreve também. Eu já li esse livro já. O Nick Cruz Nick Foge, se não me engano o nome, mas o David Wilkerson, rapaz, me fugiu o nome agora do livro. Acho que é Entre a Cruz e o Punhal, não seria? Entre a Cruz e o Punhal. Esse, né? Muito bom o livro. Entre a Cruz e o Punhal. Sempre recomendo, até esses dias eu dei aqui de presente para 2 moços aqui na igreja. Eles queriam o livro, eu vi que estava ali pela livraria, eu fui lá e peguei o Entre a Cruz e o Punhal e dei para os 2 para eles lerem. Então esse é um livro muito bom também para a moçada aí que está começando a ler, né? Acho que é um livro de leitura fácil também. Não adianta pegar um livro pesado, de uma literatura pesada e sobre hermenêutica. Vai pesado, tem uma literatura pesada. Então pega uma literatura leve, as biografias, esses grandes clássicos são sempre muito, muito bons de ler. Para quem quer ler algo mais profundo, espiritual, teológico, todos os livros, do autor A.W. Tozer. Qualquer livro de Tozer que você pegar para ler é maravilhoso. São excelentes livros. E também não é uma literatura pesada. Pessoal que gosta das Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis. Muita gente não sabe que C.S. Lewis era cristão. Tem obras maravilhosas de C.S. Lewis, que são fantásticas e boas de ler também. Então, podem ler aí o C.S. Lewis. E acho que é por aí, já dei algumas dicas aí. Bom, pega papel e a caneta e vai anotando. E, por exemplo, Heróis da Fé, eu sei que tem aqui, tem nossa livraria aqui. Na nossa livraria tem todos esses que eu falei. Todos. Esse Entre a Cruz e o Punhal é incrível. Eu li e é que nem o pastor falou, né? Às vezes tem experiências individuais. Ele foi lendo uma revista, né? Um jornal que ele leu lá sobre jovens que cometeram um assassinato em Nova York, se não me engano. Foi em Nova York. E ele sentiu essa chamada de ir lá falar com eles e fez um grande trabalho missionário lá. Fez um grande trabalho de evangelização das gangues de Nova York. Anos depois, eu conheci o pastor Daniel Mariano, já infelizmente falecido, que trabalhou com David Wilkerson na evangelização das gangues de Nova York. Nossa, incrível. Um livro muito bom. É muito bom mesmo. Então fica algumas poucas dicas aí, mas já tem material para ler. Eu acredito que era isso, né, pessoal? Vocês têm mais alguma pergunta? Tranquilo. Por aqui, tudo certo. Na bênção. Fomos muito edificados e abençoados aqui hoje. Olha. Então tá bom. Acredito que aqueles que nos assistem também foram. E pastor, acredito que posso falar por todos aqui. É um prazer enorme ter o senhor com nós. No ano passado o senhor esteve aqui. Eu até não sabia se o senhor ia aceitar esse próximo convite, mas o senhor aceitou de instantaneamente ali quando eu falei com o Levi. Então nós te agradecemos, pastor, por apoiar, por ajudar, por estar aqui com nós, e cada vez que a gente escuta o pastor, aprende muito. Obrigado. A gente trouxe também uma lembrança para o senhor. Sério? Não é um pagamento, mas é uma lembrancinha. Não precisa me dar. E aí nós vamos te passar aqui, pastor. Obrigado. Para que depois o senhor faça proveito de um chocolate. Obrigado. Espero que seja do seu gosto. Obrigado, gente. Não precisa me dar presente nenhum. E quando quiser, é só me chamar que eu venho com alegria estar com vocês aqui. Sempre é bom estar com o pessoal. Um chocolatinho. O Cacau Show tá patrocinando? Não, mas poderia, né? Não, poderia, né? O Cacau Show tem que patrocinar. Patrocina ao Jade. Aí. Senão nas próximas a gente bota uma fita, né? Esconde. Aparece mais. Obrigado, gente. Viu? Obrigado mesmo. Não precisa se preocupar em me dar presente, né? Eu venho aqui sempre com alegria, com carinho estar com vocês. Te agradecemos, pastor. E no mais era isso, pastor. Acredito que os guris querem falar alguma coisa. Não, pra mim é isso aí. Obrigado a todos que assistiram aqui ao programa e que seja edificante para sua vida.
Deus te abençoe e até o próximo episódio. Não perca. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.